Olá, hoje no Fala Vereador vamos conversar com o vereador Jean Marques para fazer uma breve análise deste primeiro ano do mandato da nova legislatura da Câmara Municipal de Maringá. Obrigada, vereador Jean Marques, pela sua participação no nosso programa. Para iniciar a nossa conversa, uma breve análise desse seu primeiro ano, do primeiro mandato como vereador de Maringá. Bom, para a gente foi um ano de muitas novidades, né? Claro. Primeiro ano de mandato, primeira candidatura, a gente conseguiu chegar aqui e fomos ali desde o início do ano trabalhando muito já, produzindo algum material legislativo, algumas leis que já foram aprovadas, alterando outras leis. Tivemos aí experiência esse ano de participar da Comissão de Constituição e Justiça, também de participar de uma CPI já, do Terminal Intermodal, na condição de relator geral. Então realmente foi um ano de muitas novidades, foi um bom ano. A gente conseguiu resolver alguns problemas da população e isso nos deixa muito felizes. Para começar, a questão da CCJ, né? Fala um pouquinho para a gente desse trabalho que muitas vezes não aparece para a população por ser um trabalho mais de bastidores, né? De análise das leis. Fala um pouquinho desse trabalho de vocês. Esse é um trabalho que realmente não aparece para a população porque a população que já não frequenta, infelizmente, muito as sessões, frequenta menos ainda a reunião das comissões. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, todo projeto de lei, toda alteração legislativa passa por essa comissão primeiro, ele vem do parecer jurídico, e nós lá analisamos, somos 3 vereadores, analisamos se essa lei é constitucional ou não. Se considerarmos ela inconstitucional, ou seja, que ela contraria a Constituição Federal, Estadual ou a lei orgânica do município, ou alguma outra lei que conflite com ela e entendermos que ela é inconstitucional, ela não pode tramitar, então ela é arquivada. Se entendermos constitucional, ela segue a tramitação e vai depois ao plenário, passando pelas demais comissões. É um trabalho engraçado, assim, do ponto de vista legislativo. Por quê? Porque ali a análise é técnica na CCJ. É uma análise que tem que ser técnica, não pode ser política. Às vezes acaba acontecendo, mas ela tem que ser técnica. Você tem que, não interessa se você concorda ou não com a lei, você tem que analisar se aquela lei pode tramitar ou não. E às vezes muitas das vezes você dá voto de constitucionalidade, porque a lei pode tramitar, e no plenário você acaba votando contra porque você não concorda. Ou às vezes você concorda com a lei, chega ali e você fala, mas nós não podemos legislar sobre isso no município. Sim. E aí você tem que dar o voto técnico ali, né? Deveria acontecer sempre assim. Uma outra questão é a comissão que você participou como relator, que analisou a construção, a obra do terminal intermodal. Fala pra gente um pouco sobre esse trabalho, o resultado dele e como é que está hoje essa questão. Bom, nós assumimos o mandato com aquela obra do intermodal parada, né? Dizia-se que estava fazendo alguma coisa, mas ela estava na verdade parada. Surgiram algumas denúncias de erros no projeto e aí os vereadores resolveram abrir a CPI. Nós fomos escolhidos como um dos membros da CPI, eram 5 membros, e aí dentro da CPI eu acabei sendo escolhido relator da CPI, né? Que aglomera ali toda a investigação no relatório final. Durante a CPI a gente apurou mais irregularidades do que a gente previa. A mais grave delas, sem dúvida, é o erro do projeto. O erro tanto com as fundações, que é o que estava atrasando a obra, quanto o erro com relação ao tamanho da construção. Foi licitado um projeto de aproximadamente 32 mil metros, foi pago esse projeto, inclusive com aditivo, e foi entregue um projeto de 22 mil metros. Então, nós apuramos aí que houve um prejuízo ao erário e essa foi a conclusão dos membros da CPI, aprovado pelo plenário também. Um trabalho bem longo, bem aprofundado, são mais de 1000 páginas o processo de documentos para serem analisados. Visitamos a empresa, visitamos a prefeitura, visitamos a Caixa Econômica e ouvimos várias pessoas também para chegar a essa conclusão. E, ao final, após o relatório, só para a população entender, o que aconteceu com esse relatório? Nós concluímos, ele foi aprovado pelo plenário, e daí, pela legislação, determina que esse relatório vá
seja encaminhado para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público e para a Prefeitura. Então a mesa diretora da Câmara fez esses encaminhamentos. O Ministério Público hoje ele abriu um inquérito civil, agora recentemente abriu um inquérito civil para apurar essas irregularidades que a gente apontou. A questão da Sanepar também, né, criou-se muita discussão em função da falta de água ocorrida em 2016 em Maringá, um problema sério enfrentado no mês de janeiro, e depois a questão da alteração da forma de cobrança da tarifa, que também descontentou muitos, né, consumidores. E você faz parte também de uma comissão que está trabalhando neste assunto. O que a Câmara pode fazer, o que a Câmara vem fazendo para discutir essa questão específica da água e do esgoto em Maringá? Bom, a questão da Sanepar é uma coisa também que foi bastante engraçada. Tivemos aquele problema em janeiro de 2016, Maringá ficou muitos dias sem água. A partir dali, a Sanepar anunciou alguns investimentos que se tivessem sido feitos, que deveriam ter sido feitos antes, teria evitado aquela crise, e aqueles investimentos estariam feitos até o próximo ano, até o mês de janeiro de 2017, então, que é o período de chuvas. Nós percebemos no começo do ano, começamos a pressionar para ver se tinha realmente feito algo, visitamos a captação, vimos que a obra não tinha sido feita. Na verdade, a Sanepar não tinha feito nada, nem os motores anfíbios estavam instalados lá, que são aqueles motores que eles sobem com a água, são flutuantes, então não tem problema. Esses motores, com a pressão da Câmara, foram então entregues, já havia passado o período de chuva, quer dizer, se tivesse chovido muito, teremos passado de novo por aquele problema hídrico, mas infelizmente a gente não tinha o que fazer em 2016, né? Nós começamos a trabalhar em 2017. E realmente teve uma movimentação grande, foi formada essa comissão da qual faço parte também de análise, e os demais vereadores também empenhados, a gente começou a cobrar a Sanepar, e agora, recentemente, estivemos lá, as obras foram feitas, finalmente, aquele mesmo problema nós não vamos enfrentar mais. Temos algumas preocupações? Sim, temos. Uma contaminação do manancial pode ocasionar de novo desabastecimento de Maringá. E, então a gente está cobrando que a Sanepar aumente outros meios de captação, ou por poços, ou um outro canal. Isso está sendo trabalhado. Com relação ao contrato, a Sanepar opera com uma liminar, isso está fora do nosso alcance, uma liminar que prevalece aí até o trânsito em julgado, mas está havendo uma negociação na Prefeitura para ver o que se pode mexer. Infelizmente, as tarifas são feitas pela Agência Reguladora Estatal do Estado, é discutível isso, mas com essa liminar a gente acaba amarrado, tendo que engolir esse contrato. Então, essa negociação que a Prefeitura está fazendo, nós estamos acompanhando de perto, para que tenha o que for de melhor para Maringá dentro do que a gente está tendo que conviver mesmo. Sua experiência também, seu primeiro mandato, né, primeiro ano, e sua experiência como líder do prefeito. Como é que foi para você esse ano? Na verdade, essa questão da liderança do governo, as pessoas têm até uma visão um pouco distorcida disso, né? As pessoas acham, né, que o líder do governo é o governo aqui, fazendo aquela defesa cega e apaixonada. Na verdade, não é nada disso, né? O líder do governo, ele serve de interlocução dos vereadores com o governo e o encaminhamento de projetos, né? Na verdade, ele é para fazer os esclarecimentos, porque às vezes chegam projetos do executivo, nem todo mundo é familiarizado com aquela matéria que está sendo discutida e alguém precisa esclarecer quais são os motivos. Quando eu fui convidado a ser líder do governo, lá no final do ano passado, o prefeito me chamou, falou: você é procurador de carreira, conhece a prefeitura, sabe a maioria dos problemas que tem aqui, sabe aonde buscar as informações, acho que você seria um bom líder porque você poderia resolver isso diretamente com os vereadores, tirar as informações dos setores e tudo mais. E me convidou. Eu falei: olha, eu aceito sim, mas eu vou manter minha independência, né? E aí o prefeito também falou: não, sem problema algum, inclusive eu não pretendo mandar nada polêmico mesmo para a Câmara que cause qualquer desgaste. E assim fui, né? Então eu tive 2 ocasiões que eu fui contra algumas ideias do governo,
sem problema algum, continuo tendo a minha independência, a minha concepção de algumas coisas. Quando vê algo que talvez eu tenha algum entendimento diferente, eu, claro, vou lá, resolvo. Muitas das vezes a gente cobra e a prefeitura acata e resolve. Né? Várias licitações esse ano foram revogadas pela nossa atuação lá, cobrando e entendendo por que aquilo estava errado. Né? Não é uma licitação, não começou e chegou até o final e aí a comissão viu que algo estava errado. Né? Teve uma atuação externa mostrando isso. Então a gente está muito tranquilo nesse ponto. Né? Agora, claro que tem pessoas que têm essa outra concepção errada. Mas foi bastante tranquilo essa questão da liderança do governo. Em relação a projetos, assim, dentro desse primeiro ano, o que você destacaria de mais, claro, todos os projetos são importantes, mas mais significativo em relação ao seu mandato, nessa ou proposta de novas leis ou mudanças de leis? Bom, primeiro a gente precisa destacar assim, aquilo que eu me propus na campanha, eu acho que eu tenho sido quem mais tem imprimido isso na casa, que é um trabalho técnico, trabalhar tecnicamente com o que nós podemos ou não podemos fazer. Nós tivemos 2 ou 3 ocasiões que eu votei sozinho contra o projeto, dizendo que eu votaria contra porque nós não poderíamos legislar sobre aquilo, sobre aquela circunstância. E a gente tem feito isso sem nenhum melindre, sem nenhum problema com os colegas que entendem diferente. O parlamento é isso, a democracia é isso. Mas a gente tem feito esse trabalho técnico que nós nos comprometemos na campanha. Projetos que nós apresentamos, alguns muito interessantes, foi, por exemplo, o trote do SAMU. Coincidentemente, quando a gente protocolou o projeto, acho que uma semana depois, saiu uma reportagem mostrando que tinha aumentado o número de trotes no último ano. Não me lembro agora, mas era um percentual bem elevado. A nossa lei foi aprovada. 2 meses depois saiu uma outra matéria apontando que havia reduzido o número de trotes. Pode ser uma coincidência? Pode ser. Ou pode ser realmente que as pessoas começaram a ver que teria uma punição, que não era brincadeira, e caiu. Porque assim, é muita coincidência. Um ano crescente, justamente quando a lei é aprovada, em 2 meses cai. Nós aprovamos um anseio antigo dos procuradores, da classe dos contadores, dos advogados, que é a obrigatoriedade do Conselho de Contribuintes no julgamento de recurso de segundo grau. Né? Antigamente, hoje ainda é assim, porque a lei ela tem um prazo de vacância para se adaptar até o meio do ano que vem, mas antigamente o primeiro grau era ali a Secretaria de Fazenda, que faria a fiscalização, que dava a decisão, e a decisão do segundo grau era dada pelo prefeito e daí por delegação acabava sendo feita pelo secretário de gestão, que à época inclusive era a mesma autoridade. Hoje, com essa lei, que entra em vigor daqui 6 meses, vai mudar. Vai ser um conselho paritário formado por representantes dos contribuintes, por representantes do fisco. Vai haver um advogado de defesa, um advogado defendendo o fisco e um contribuinte ali discutindo, e aí nós vamos poder ter efetividade do duplo grau de jurisdição administrativa, que é o quê? Você ter o direito de que aquela decisão seja verdadeiramente revista. Eu vislumbro que esse talvez tenha sido o projeto mais interessante que nós tenhamos aprovados nesse ano. E aí tivemos vários outros aí, que nós participamos junto. Hoje nós fizemos a entrega junto com o pessoal do NUSCOM, que é o núcleo do pessoal de combustíveis, referente a uma alteração de lei que nós fizemos, que o PROCON vai poder agir agora de forma mais severa nos postos de combustíveis que vendam combustível adulterado, diferente da medida da bomba, diferente da bandeira anunciada. Então, assim, garantindo que o consumidor compre e leve aquilo que ele efetivamente está comprando, né, está pagando. Sim. Vereador, suas expectativas para 2018, nesse segundo ano de... Eu acho que 2018 a gente já entra um pouquinho mais experiente, né, com o funcionamento da casa. A ideia é que a gente consiga trabalhar mais essa questão da desburocratização que a gente tem feito. Esse ano nós conseguimos, por exemplo, na vigilância sanitária, reduzir de 800 para 200 quinais
tem atividades que precisam da vistoria prévia do fiscal para funcionar. Então, a gente está trabalhando muito nisso, na desburocratização do serviço público, a facilitação da vida do cidadão. A nossa ideia é avançar mais ainda esse ano. Muita coisa esbarra um pouquinho no executivo que precisa se adaptar. Sim. Então, o primeiro ano eles também estavam com uma gestão nova lá. Agora a gente acredita que também eles terão uma experiência maior e a gente vai poder aqui na Câmara e também nas intervenções na fiscalização do serviço público fazer essas melhorias, né? Nós esse ano conseguimos também, estou me lembrando agora, 2 ações muito relevantes, que não foram projetos de lei, porque a gente não podia legislar, mas que foram ações fiscalizadoras. Eu tenho visitado o serviço público para ver se ele está bem feito. Eu estive visitando as UPAs, unidade de pronto atendimento de madrugada, inclusive. Nós temos a UPA Zona Sul, que é aqui do lado do Hospital Municipal, e a UPA Zona Norte, que é lá no Jardim Alvorada. Nós fomos nas duas, vimos que a Zona Norte tinha farmácia 24 horas lá funcionando. A UPA Zona Sul não tinha farmácia 24 horas, ela funciona há uns 15 anos já, não tinha. E a justificativa é que ficava caro manter 24 horas um farmacêutico lá, não tinha estrutura para isso. Só que a UPA Zona Sul era do lado do Hospital Municipal. E o hospital tinha uma farmácia interna para atender os internados, né? Então, a partir disso, nós conversamos com as equipes, conversamos com os pacientes. A pessoa ia lá na sexta-feira à noite, ela atravessava a cidade para buscar um medicamento na outra UPA no final de semana, o que não faria sentido ter a UPA Zona Sul, porque daí se ela precisa ir na outra, né? Muita gente não tem carro, muita gente não tem recursos para ficar fazendo esse trajeto, ou ela esperava até segunda-feira para buscar o medicamento no posto de saúde. Com essas visitas, nós vimos o problema, nós identificamos uma possível solução, apresentamos para o secretário, que era o quê? Trazer a farmácia do hospital, a estrutura dela para a recepção do hospital, abrir ali uma janela para fora, a pessoa que sai da UPA vai na recepção do hospital, pega o medicamento, continua-se tendo o farmacêutico responsável do hospital para essa farmácia também, ou seja, não precisa contratar um a mais, você contrataria talvez o atendente ali. E nós falamos com o secretário no começo de março, dia 1º de abril nós estávamos inaugurando a farmácia 24 horas na Zona Sul, sem praticamente nenhum gasto a mais. Aí nós tivemos lá depois, num outro momento em que o ministro da Saúde trouxe recursos para Maringá, e no tempo que nós ficamos lá, nós vimos naquela farmácia nós ficamos lá acho que 1 hora, eu contei, fiz questão de contar, mais de 30 pessoas foram atendidas nessa farmácia. Então, olha só, uma coisa que foi resolvida porque deu-se uma atenção para algo que estava lá há 15 anos já, da mesma forma. E aí, a partir daí, também uma segunda demanda, que era as unidades básicas que não tinham a central de distribuição dos psicotrópicos. E aí nós tivemos uma ideia eu não me lembro agora a cidade que funcionava, uma farmácia móvel. Levamos ao secretário, a equipe dele prontamente trabalhou a matéria e na semana passada foi feita a entrega da unidade móvel de farmácia. Ou seja, uma van montada com uma farmácia que vai pegar as unidades de saúde que não tem a distribuição, vai ficar lá os dias previamente agendados e aí a pessoa vai poder pegar lá sem precisar se deslocar para outra unidade de saúde. Uma unidade, o farmacêutico atendendo vários bairros e facilitando a vida da população. Então, esse tipo de coisa a gente está tentando melhorar a vida do cidadão aí e vamos tentar fazer mais ainda em 2018. Questão de audiências públicas e sessões itinerantes, né? A Câmara realizou este ano várias audiências públicas, algumas sessões itinerantes. Na sua avaliação, qual a importância disso? Bom, a audiência pública é importantíssima para o processo democrático de controle social, que a população está ali podendo acompanhar, muitas das vezes ajudando a decidir. Nós tivemos presentes acho que quase totalidade das audiências públicas que a Câmara fez, é parte do nosso trabalho de fiscalização, principalmente as audiências de prestação de contas. Essas nós tivemos em todas, inclusive questionando o secretário de Fazenda, os secretários do município, que estavam presentes, né? E a itinerante, a importância dela é justamente chegar mais próximo da população, trazer a população para o debate legislativo. Já que a população não está vindo aqui na Câmara, a Câmara vai e traz a população lá na comunidade dela a participar dessas discussões.
Então a gente acha muito interessante, nós temos que ter essa aproximação, a população infelizmente ela está um pouco afastada do legislativo, até pelo que tem acontecido no Brasil afora. Eu acho que a Câmara esse ano, uma grande parcela dos vereadores tem trabalhado muito pela população. Bom, um exemplo, hoje eu falei isso lá no Procon na hora que a gente estava nesse evento da entrega do equipamento. A Câmara está em recesso, mas a maioria dos vereadores não. Hoje mesmo eu estive em 2 ocasiões com 4 vereadores em uma e outros 3 vereadores em outra. Então, quer dizer, 8 vereadores, mais da metade da Câmara, trabalhando. Né? E eu acho que é isso mesmo, é isso que a população espera. Tá certo, vereador, muito obrigada. Sua mensagem final para os nossos telespectadores. Obrigado pela oportunidade, sempre que a gente pode falar do nosso trabalho. Isso nos ajuda a mostrar para a população e também, voltando àquilo, trazer a população para conhecer o Legislativo, para conhecer as ações do vereador, para conhecer o Parlamento, porque a Câmara de Vereadores ela tem uma importância muito grande na cidade. Ela define boa parte das políticas urbanas, boa parte de políticas públicas implementadas pelo Executivo, tudo que vem passa pela votação do plenário. Então, sempre que a gente pode colocar o nosso trabalho, a gente fica muito contente, porque realmente é importante. Desejamos aí um Feliz Natal na próxima semana e um 2018 muito melhor que foi 2017. Certo, vereador, muito obrigada. Essa e outras entrevistas você confere também no nosso canal no YouTube, no endereço TV Câmara Maringá.